Olá, nosso objetivo de hoje é a fixação que se estabelecem entre as orações. Assim estudaremos sintaxe do período composto, resolução de questões. Começamos aí com uma questão da UEM. Indique a alternativa em que o período não corresponde com o que se conclui logo após ele, baseado nos dados a seguir. Eu tenho aqui duas informações. A primeira, que está em A, o candidato leu as obras indicadas. A segunda, que está em B, o candidato passou no vestibular. Então reparem que aí nos foram dadas duas informações. E nenhuma dessas alternativas, o que se afirma não está de acordo com o que se apresenta em A e B. Então reparem, o candidato passou no vestibular porque leu as obras indicadas. Ele diz A, causa de B. Vamos ver só. O candidato passou no vestibular. O candidato passou no vestibular está na B, certo? Porque leu as obras indicadas. Vejam a conjunção por quê. É para estabelecer essa relação de causa. Ler as obras indicadas está em A. Então A, causa de B. A A está certa. Na alternativa B, o candidato leu tão bem as obras indicadas que passou no vestibular. B, consequência de A. Vamos ver então. O candidato leu tão bem as obras indicadas, isso está na A, que passou no vestibular. Passar no vestibular está em B. Passar no vestibular é consequência de ler as obras indicadas. Está certo então? B, consequência de A. Na C, a menos que leia as obras indicadas, o candidato não passará no vestibular. A, condição de B. A menos que leia as obras indicadas. Ler as obras indicadas está em A. O candidato não passará no vestibular. Isso está em B. Então, a condição de B também está certa. A D, o candidato leu as obras indicadas e passou no vestibular. B, adição de A. O candidato leu as obras indicadas e está em A. Passar no vestibular está em B. Então, B realmente é adição de A. Então, só nos restou a letra E. Vamos ver o que está então de errado aí. A fim de que pudesse passar no vestibular, vejam, finalidade, o candidato leu as obras indicadas. Então, ele está dizendo que A é final de B. Vamos ver. Passar no vestibular está em B, não está? E ler as obras indicadas está em A. Então, a informação está invertida. Na verdade, é B que é final de A. Portanto, resposta letra E. Muito bem. Muita atenção a esse tipo de exercício, porque requer um pensamento bem limpo, raciocínio bem limpo, hein? Senão a gente pode ser traído. Segundo exercício ali. Observe os períodos. Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola. Perdeu o emprego, mas passou 3 meses na Europa. Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande. Vejam só. A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas que podem apresentar, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em 1, 2 e 3 há, respectivamente, ideia ou valor de. Em 1, fui às Olimpíadas, mas perdi o ano da escola. Vejam que ele vai à Olimpíada, mas não ganha nada com isso, porque ele perdeu o ano da escola. Por isso nós temos aí uma não compensação. Em 2, perdeu o emprego, mas passou 3 meses na Europa. Ele perdeu o emprego, mas aproveitou esse tempo todo na Europa. Uma nova situação, uma nova cultura. Então houve o quê? Uma compensação. Em 3, todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande. Houve toda uma preocupação, mas havia uma justificativa por isso, para isso. Quer dizer, a responsabilidade era grande, portanto, justificativa. Resposta da questão, então, letra D, não compensação, compensação e justificativa. Terceiro exercício, um exercício que requer de nós uma leitura muito clara. Questão da ESAF,
bastante longa, por isso muito atento à leitura que se faz. Indique a sequência que preenche corretamente as lacunas. O súbito interesse internacional pelo tema do desenvolvimento social nos anos 90 evidencia pelo menos que o chamado consenso neoliberal do mundo contemporâneo não é tão consensual quanto parece. Embora, mesmo que, ainda que, predominante nos setores político-econômicos que detêm o poder em quase todo o planeta, a obsessão com o monetarismo, a liberdade do mercado e o Estado mínimo é, ao contrário, motivos de sérias preocupações, tanto em países em desenvolvimento, maioria numericamente esmagadora na composição da Assembleia Geral da ONU, como em sociedades civis dos países desenvolvidos. E seus opositores governamentais e não governamentais, conquanto, ainda que, embora, apesar de que, não dispondo de meios suficientes para revertê-la, tem capacidade para mobilizar a opinião pública internacional em campanhas de conscientização de vasto espectro, assim como para implementar iniciativas localizadas importantes com o objetivo de avaliar alguns de seus efeitos mais daninhos. Repare que nós temos aí duas situações, né, de concessão e uma de contrariedade. Por isso, na primeira, eu poderia colocar um embora, um mesmo que, um ainda que. Na segunda, obrigatoriamente, o ao contrário. E na terceira, de novo, um embora, um mesmo que, um ainda que. E essa situação nós vamos encontrar na letra C. Embora, ao contrário e conquanto. Uma concessão, uma contrariedade e outra concessão. Portanto, resposta, letra C. O próximo exercício, muito atento ao que se lê. Marque a opção que, ao preencher as lacunas do trecho abaixo, provoca incoerência textual. Quer dizer que qualquer uma das outras quatro você vai colocar e vai dar sentido, mas uma vai exatamente provocar incoerência. Vamos ver aqui então. É preciso destacar um outro aspecto, a alta voltagem do desenvolvimento de aplicativos destinados a setores específicos, direcionados ao design em geral. Exige cada vez mais um trabalho em colaboração com equipes cada vez mais numerosas. Percebam, eu coloquei já direto a alternativa, nem, letra C. Olha o que ele diz, é preciso destacar um outro aspecto, a alta voltagem do desenvolvimento de aplicativos. Se não é destinado nem a setores específicos e nem direcionados ao design em geral, por que exige cada vez mais um trabalho em colaboração com equipes cada vez mais numerosas? Então reparem que preencher com esse elemento coesivo, nem e nem, tira totalmente o sentido, deixa a frase totalmente sem nexo. Portanto, a resposta é a letra C. Muito bem, vamos continuar então. Próximo exercício. Muito comum nas propagandas, né, de remédios na TV. Isso você vê todo dia. Diz assim: a persistirem os sintomas, deve-se consultar um médico. A expressão destacada na frase tem o mesmo sentido que. Reparem que a ideia da propaganda é que você vá lá, compra o remédio, use o remédio e você possa ter o seu problema de saúde resolvido. Então, esse a persistir em que está destacado, está estabelecendo que ideia? Uma ideia de condição. Você só deve consultar, portanto, um médico se você não melhorar, se seus sintomas persistirem. Portanto, eu posso substituir pela alternativa D. Caso venham a persistir os sintomas, deve-se consultar um médico. Letra D, portanto, é a resposta. Próximo exercício. Olha o que se pede. Há uma relação de causa em 1 e efeito em 2 entre. Vamos ver então as alternativas. Letra A. Eu tenho em 1, falta de orçamento claro e prioritário para a criança e o adolescente. Um problema. Em 2,
políticas amplas nas áreas da educação, da saúde e do lazer. Proposta para arrumar isso. Não tem aqui uma relação de causa e consequência. Em B, violência e clausura continuam fazendo parte do método. Tem um problema. Em 2, um projeto pedagógico sério daria mais resultado. Quer dizer, é uma proposta para que se resolva o problema anterior do que está em 1. Também não é uma relação de causa e consequência. Em C, superpopulação, despreparo dos profissionais e falta de atividades educativas. Tem um problema. Os menores saem em condições emocionais desfavoráveis. Eu tenho uma consequência gerada por esse problema. Então vejo que em 1 eu tenho a causa, em 2 eu tenho o efeito. Por isso a resposta é a letra C. Alternativa D. Atendimento aos princípios de brevidade e excepcionalidade. Violência e clausura continuam fazendo parte do método. Vejam que eu não tenho nenhuma solução para o que é colocado em 1. Muito pelo contrário, não houve nenhuma proposta de mudança nesse sentido. Não há, portanto, uma relação de causa e efeito. Em E, superpopulação, despreparo dos profissionais e falta de atividades educativas. Tem um problema. 2, políticas amplas nas áreas da educação, da saúde e do lazer. Vejam que eu tenho uma proposta para resolver o problema anterior, mas eu não tenho uma relação de causa e consequência. Portanto, alternativa letra C. Vamos para o próximo exercício. Repare uma coisa, quando eu tiver dificuldade para resolver um exercício, não saber a conjunção que colocar nos espaços, eu posso trabalhar com as alternativas. Mas o mais importante de tudo é ler exatamente a ideia que ali está expressa. E quais são e quantas são essas ideias? Vejam a primeira. Eu tenho, seja promovida, ela dará uma festa. Ninguém põe em dúvida seu sincero e imediato reconhecimento. A frase ganha sentido lógico e completo, preenchendo-se as lacunas, respectivamente, com as expressões. Vejam só, tão logo seja promovida, ela dará uma festa, mesmo que ninguém ponha em dúvida seu sincero e imediato reconhecimento. A resposta, por uma questão lógica, você olhando as alternativas, só pode ser a letra C. Não poderia ser a A nem a B, porque nos dois casos, reparem, mesmo que e embora, A e B, e depois para que e a fim de que, finalidade, teria mais de uma resposta. E ainda na D e na E também eu começo com concessão. Então, a ideia da pessoa aqui que recebeu, que vai receber a promoção, é não provocar uma situação, né, nos outros que a colaboraram com ela, que a auxiliaram, né, de dúvida. Por isso, tão logo seja promovido, ela dará uma festa. Mesmo que ninguém ponha em dúvida seu sincero e imediato reconhecimento. A letra C, portanto, deixa exatamente com sentido lógico e completo o texto acima. Beleza? Vamos então para o próximo exercício. A má construção tornou confusa a redação da seguinte frase. Vamos ler a A. Nenhuma das atuais medidas surtirá efeito, porquanto... Reparem. Nenhuma das atuais medidas surtirá efeito, porquanto efetivamente se ponham em prática. Vejam que eu não tenho nexo nenhum. Então eu tenho um elemento coesivo colocado de forma incorreta. Vamos mudar esse elemento para ver como vai dar sentido. Nenhuma das atuais medidas surtirá efeito, mesmo que efetivamente se ponham em prática. Repare que a ideia da alternativa A é passar uma circunstância de concessão. E o elemento coesivo que foi colocado, porquanto, é de causa. É a mesma coisa que porquê. Então o correto seria, no lugar de porquanto, um conquanto, um embora, um ainda que, um mesmo que. E como o enunciado pede,
A má construção tornou confusa a redação da seguinte frase. Nós temos, então, como resposta a alternativa A. Eu tenho que trocar o porquanto pelo conquanto. E essa é a ideia, é gerar dúvida. Muito cuidado, e é bom gravar isso, o porquanto é igual a porquê, é para causa e explicação. O conquanto é igual a embora, é para concessão. E cuidado com o portanto. O portanto é para conclusão, é igual a por isso. Por isso, a ideia era confundir o candidato na resolução da questão. Letra A, trocando porquanto por conquanto, teremos nexo na frase. Vejam a B. O poder dos sindicatos de trabalhadores vem se esvaziando com a crise econômica e o aumento do desemprego. Veja, eu tenho uma conjunção aqui, ligando esses dois elementos, a conjunção e não tenho, nesse caso, uma relação entre duas orações, né? Por isso está correto. Na C, nos ônibus apinhados, os passageiros perdem a dignidade de usuários e se equiparam às cargas que vão sendo transportadas. Veja, o E também funcionando aqui como uma conjunção, determinando uma adição. Portanto, não há prejuízo nenhum para o entendimento na letra C. B. Muito embora as intenções do projeto sejam boas, na prática ele não trará benefícios para a maioria dos funcionários. Veja o embora. O embora é uma concessão. Também não há prejuízo para o entendimento do texto, mesmo porque a relação que eu tenho aqui é de concessão. Na E. Não obstante haja desconfiança quanto ao sucesso do espetáculo, investiu-se nele uma enorme soma de dinheiro. O não obstante também nessa frase é uma concessão. E olhem que não há prejuízo para o entendimento. Por isso, a resposta é a letra A. Porque em lugar de porquanto, teria que ser embora. Vamos ao próximo exercício. Qual das orações em destaque estabelece uma relação semântica de causa com a sua oração principal? Vamos ver. Letra A. Como há muitos Antônios, resolvi adotar outro nome. Não é porque há muitos Antônios? Então esse como é igual a porquê. Aí eu tenho a resposta. Causa. Mas vamos ver por que não são as outras. B. Como diz ele, é melhor ser banguela que usar dentadura. Como diz ele, esse como é igual conforme diz ele. Na B eu tenho uma conformidade, por isso não é a B. Em C, vemos o retirante como o autor o pinta. Reparem que o como aqui é igual a conforme. Conforme o autor o pinta. Portanto, conformidade não é a letra C. A situação era tal que ele se retirou. A retirada dele é uma consequência da situação. Então também não pode ser a letra D. E aí, Severino ficou de tal modo que nos provocou a riso. Também tem uma ideia de consequência. Portanto, a resposta é a letra A, porque, como há muitos Antônios, estabelece uma relação de causa com a oração principal. Próximo exercício. A circunstância indicada pelo trecho destacado não está adequada em. Então, qual é a alternativa em que foi classificada de forma incorreta, né, a oração destacada? Vamos ver. Como se vê, a pesquisa do Dr. Zisman é muito importante. Não é conforme se vê, de acordo com o que se vê, segundo o que se vê. Então, isso é uma conformação. Está certa a letra A. B. Os bebês são considerados pigmeus desde que não apresentem 3 quilos de peso. Desde que, caso, C, para condição. Então a B está certa. C, os bebês são tão pequenos que são considerados pigmeus. Que são considerados pigmeus. Isso é uma consequência de eles serem tão pequenos. Portanto, a letra C está certa também. Letra D. Caso eu saiba a causa do seu choro, eu lhe darei atenção. Ué, caso aí não é igual a C? Não é igual a desde que?
Então isso é uma condição. E aí diz que é causa. Portanto, resposta letra D. A circunstância indicada pelo trecho destacado não está adequado aí. Teria que ser uma condição e não uma causa. Letra E. Ainda que sejamos um país subdesenvolvido, não podemos aceitar que nasçam tantas crianças subnutridas. Ainda que, mesmo que, embora, apesar de que e conquanto, determinam que uma concessão. Portanto, a letra E está certa. Resposta correta, portanto, de acordo com o enunciado do exercício, é a letra D. Caso eu saiba a causa do seu choro, vejam, eu tenho uma condição, eu lhe darei atenção. Por isso que está errado. Porque ali diz que indica causa, e não, é uma condição. Quero chamar a atenção para o estudo em casa desses assuntos. Muito cobrado em provas de concurso. Não há nenhuma instituição que não cobre a relação que se estabelece entre as orações, principalmente as adverbiais e as coordenadas. É necessário repetir, reescrever as frases, trocando os elementos coesivos. Com certeza, você se dará bem no dia de prova. Bons estudos.